ver o caso de uma pessoa com diabetes. Então aqui o profissional, ele vai fazer um registro no subjetivo, né, o que que o cidadão falou com ele sobre o motivo de ter levado ele na consulta, né. Eu posso colocar que é diabetes, e aí eu tenho diabetes gestacional, insulino dependente ou não insulino dependente. No objetivo, eu consigo dizer, né, o que que eu fiz no exame físico, o que que eu vi nesse cidadão. E aqui eu posso colocar, inclusive, um relato de como que tá o pé dele, no pensando nessa boa prática, que é a avaliação do pé diabético. Como eu peguei aqui um paciente idoso, eu também tenho aqui a possibilidade de fazer um registro do IVCF-20, né, que é para avaliação multidimensional da pessoa idosa. Essa informação aqui é bem importante, que é o peso e a altura desse cidadão. Então, se eu colocar aqui um peso e uma altura, eu inclusive já tenho o IMC calculado aqui automaticamente. Então, eu posso colocar aqui também perímetro de panturrilha, a pressão arterial. Essas informações elas já vão sendo registradas e é muito importante que esses dados estejam aqui, porque eles são dados que vão alimentar relatórios dentro do prontuário eletrônico mais tarde. Então, eu tenho também os marcadores de consumo alimentar, né? Principalmente para as pessoas que têm diabetes, é muito importante essa avaliação. E aqui eu posso adicionar o resultado de exame, né? Se eu já tiver algum. No CIAP ou no CID-10, eu faço o registro no campo de avaliação dos problemas e condições que eu estou avaliando nesse atendimento. Então, eu posso procurar tanto pelo código quanto pela palavra, né? Então, se eu digitar aqui diabetes, então eu vou lá no insulino dependente, e aí eu preciso, Ângela, incluir na lista de problemas e condições, porque nessa lista de problemas e condições, eu colocando como ativo, esse cidadão, ele fica ali na lista de problemas e condições para sempre ser avaliado, tanto por mim como profissional da equipe, quanto qualquer outro profissional da equipe que vai avaliar esse cidadão depois. Então eu posso colocar aqui tanto a data, se o paciente lembrar, ou às vezes é mais comum ele lembrar a idade, né, que ele ficou diabético. Então eu adiciono e aqui ele fica como uma condição ativa e na lista de problemas e condições ele também fica aqui para ficar mais fácil à esquerda do profissional ver em qualquer atendimento. Aqui ainda na avaliação é possível ainda fazer o registro de alergias e reações adversas, né? Aí no campo do plano, o profissional ele vai poder colocar ali todo o plano de cuidado que ele tem para aquele cidadão diabético. E aqui nessa parte de intervenções e procedimentos clínicos realizados, ele pode registrar os outros exames que ele precisa fazer. Como ele fez o exame do pé diabético, ele vai colocar aqui ou por código CITAP ou a palavra pé diabético, que ele acha fácil o procedimento para fazer essa adição aqui manual. E a gente teve alguns procedimentos colocados de forma automática, que é justamente quando eu coloquei antes o peso e a altura e também a pressão arterial, ele já vai automaticamente adicionar sem precisar de colocar novamente aqui no final. Aí, Ângela, a gente chega aqui nesse módulo de solicitação de exames e procedimentos, e aí a gente vai adicionar o exame para colocar a hemoglobina glicada. Essa é a parte de solicitação desse exame. Posso colocar um CID-10 e vou colocar a justificativa desse procedimento. Eu salvo e aqui eu vou fazer a impressão dessa solicitação de exame para que esse paciente ele consiga fazer esse exame, em outro local. Aí eu vou finalizar esse meu atendimento dizendo se esse cidadão participou do atendimento de forma presencial e até se teve algum outro profissional fazendo esse atendimento compartilhado junto comigo. Eu coloco aqui nesse campo. E aí, na conduta, eu vou colocar um retorno para consulta programada e cuidado continuado, e aqui só para nível de treinamento eu vou manter ele na lista de atendimentos, para a gente poder mostrar como que é a avaliação dessa hemoglobina glicada depois.
Então eu vou finalizar, e aí eu vou de novo atender aqui a nossa paciente Jade. E aí, como eu tinha colocado na última consulta essa solicitação de exame, aqui nesse campo de objetivo vai aparecer esse exame aqui para eu poder fazer esse registro. E aí eu coloco esse exame quando que ele foi realizado, né? Vou colocar uma data aqui do dia 23, que é data fictícia mesmo. E aqui, Ângela, é muito importante colocar qual é esse resultado. Então, por exemplo, se eu colocar 5,7, é um dado que ele vai alimentar vários relatórios, tanto no PEC quanto também no CISAB posteriormente. Então, eu salvo essa informação e aí finalizo o meu atendimento. É importante a gente mostrar também como que fica o registro do agente comunitário em saúde. Ele pode tanto ser feito no prontuário eletrônico, quanto no aplicativo SUS Território. Então, ele vem aqui no menu à esquerda, ele vai em visita domiciliar e territorial, vai abrir a tela e ele vai adicionar essa ficha para fazer esse registro. Então, ele vai dizer qual turno que foi feita a visita, a microárea, o tipo de imóvel. Veja que essas informações são obrigatórias. Então, é necessário que seja feito esse registro para que esse atendimento se finalize. Aqui é muito importante que o agente comunitário ele preste atenção no CPF e no CNS do cidadão para que ele seja feito o registro de forma correta. Então, eu faço o registro desse CPF e CNS, a data de nascimento também é bem importante, o sexo. E aqui o agente comunitário precisa, no motivo da visita, dizer que ele vai fazer uma visita periódica e na parte de acompanhamento, ele vai dizer que fez um acompanhamento de uma pessoa com diabetes. E mais embaixo, ele consegue inclusive fazer o registro do peso e da altura daquele cidadão, assim como ele também consegue fazer da pressão arterial e alguns outros procedimentos que o agente comunitário é apto a fazer. E no desfecho, ele coloca que é visita realizada e confirmo esse atendimento. A gente consegue, de alguma forma, extrair essas informações, ter acesso a alguma lista que possa facilitar o nosso processo de acompanhamento? O profissional da saúde, ele pode ir aqui no menu à esquerda, na parte de acompanhamentos e condições de saúde. Ele vai abrir esse relatório para que ele possa selecionar qual o problema e condição de saúde que ele quer ver. Então, aqui hoje a gente vai ver diabetes, e aí vai aparecer apenas as pessoas com condições ativas na lista de problemas e condições. Então, eu chego aqui na lista de cidadãos encontrados e aqui vai ter toda a listagem desses usuários que são diabéticos.